Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast da Caterva. Eu sou o Zeca e se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. Você já percebeu aí que hoje não tem o Dudu? Pois é, já tem um tempo que a gente está sem gravar e o Dudu, desde o carnaval desse ano, ele saiu fantasiado aí de mulher barbada e gostou tanto da história de mulher barbada que acho que ele fugiu com um circo aí. E me falou esses dias que vai voltar e a gente vai continuar gravando. Mas tirando aí a mulher barbada, a gente ficou aí um tempo sem gravar realmente e agora vou tentar voltar com mais frequência na produção dos programas. No último programa, de número 9, a gente falou sobre o Cota Zero, a lei de Cota Zero, que o governador Reinaldo Azambuja está prevendo colocar no estado de Mato Grosso. E recentemente a gente teve aí um projeto de lei de número 614 de 2018, do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, e ele apresentou esse projeto de lei em São Paulo para tentar proteger o tucunaré nos rios e nas lagoas do estado. É uma coisa que a gente já lutou, já teve esse capítulo em Minas Gerais, acabou que o projeto de lei foi arquivado e agora volta esse assunto em São Paulo. E recentemente eu estava navegando pelo meu Facebook, e coisa que eu tenho feito cada vez menos, mas eu dei de frente com um post do Lawrence Ikeda. O Lawrence, para quem não conhece, é um apresentador da Fish TV e pescador esportivo e também um biólogo. E no caso do Lawrence, ele estava questionando alguns pontos do projeto de lei e, de certa forma, se colocando contrário ao modelo que estava sendo apresentado. Infelizmente, a gente tem aí, quando a gente vai para uma discussão em rede social, a gente acaba vendo coisas de todo tipo. Nesse caso, a gente teve ali algumas manifestações muito boas e outras muito ruins. Infelizmente, a coisa acaba andando para o caminho de político e aí qualquer tipo de discussão perde o sentido, porque as pessoas passam a defender só o seu lado, sem olhar as outras variáveis tantas que envolvem esse assunto. E por mais que eu ache e gostaria de ver o tucunaré protegido, eu lutei por isso aqui e luto ainda por isso aqui em Minas, a gente tem que olhar para todos os lados, porque a gente não pode pensar somente no nosso esporte. Quando o Lawrence postou esse material, eu li ele integral, li praticamente todos os comentários e achei por bem convidar o Lawrence para a gente fazer uma conversa, principalmente porque eu gosto de gente inteligente, que tenha uma discussão em alto nível, e mesmo adoro ouvir pessoas que não concordam comigo, desde que elas tenham argumentos coerentes e fortes, e foi isso que aconteceu. O Lawrence estava com uma viagem marcada para o Araguaia, então a gente fez um bate-papo numa sexta-feira de manhã, enquanto ele arrumava a tralha dele, e ficou muito legal, muito legal. Foi uma ligação telefônica, então o áudio não está grandes coisas, mas está perfeito para ser entendido, e eu acho que coloca aí um início de uma discussão em cima desse assunto. E recentemente, a gente acabou de passar o final de semana, a gente teve o torneio de Três Lagoas, lá em Mato Grosso, e a organização do torneio de Três Lagoas fez um pedido ao governador para incluir o tucunaré na lei de Cota Zero do estado. Mais uma vez isso acabou gerando uma série de discussões acaloradas, algumas a favor e outras contra, mais a favor do que contra, mas a gente acaba vendo uma discussão que não leva em nada, mas isso tem acendido uma série de possibilidades da gente falar desse assunto. Então, esse é o segundo programa que a gente trata da Cota Zero. A gente já está preparando novos, onde a gente vai trazer pessoas
principalmente o pessoal lá de Mato Grosso, algumas outras pessoas que estão envolvidas na tentativa de aprovação desse projeto de lei e de outros projetos para discutir e falar sobre esse assunto que eu acho tão importante. Então espero que vocês curtam aí e comentem, né, tomar um certo cuidado para não deixar que a emoção, né, tome conta e a gente acaba defendendo uma posição sem olhar todos os pontos envolvidos. E se a gente for ter essa discussão, que a gente tenha pontos realmente válidos e pontos de vista que são interessantes e que contribuem para o crescimento da discussão e não para defender uma ou outra bandeira. Essa é a intenção desse podcast e espero que vocês curtam. Então vamos lá ouvir o bate-papo meu com o Lawrence. Salve, mestre! Fala, Lawrence, como é que você tá? Beleza, tudo certo. Cara, só meu telefone aqui que eles dão umas osciladas de vez em quando, mas vamos tentar, ok? Tá, você prefere por telefone ou a gente pode fazer, se você quiser, a gente pode fazer online, se a sua conexão for melhor? Não, minha conexão é pior ainda. Então, vamos... Você me escuta bem? Te escuto perfeito. Eu viajo hoje daqui a pouco já para o Araguaia. Coisa boa. Foi uma janelinha que a gente teve aí para trocar essa ideia. Cara, eu geralmente faço uma abertura antes, mas como a gente está com um prazo mais apertado, eu faço isso depois, eu gravo aqui localmente, não tem problema. Tá, você me escuta bem? O áudio tá liso? Tá perfeito. Na verdade, eu tô gravando diretamente no celular, eu ia gravar no meu computador, mas ele não tava respondendo aqui a alguma coisa, eu falei, não, vamos gravar direto no celular. Então tá gravando aqui já direto, depois eu só corto essa parte introdutória. Beleza. Cara, eu vi assim, a gente tava... eu venho acompanhando essa história de cota zero já há alguns anos, né? Desde que eu me entendo por pescador esportivo, e vi esse movimento acontecendo aqui em Minas, com a proposta também de um deputado para tornar a cota zero, principalmente na região da Bacia de São Francisco, que ali engloba não só a Três Marias, mas também o Rio com o dourado e os peixes nativos. Certo. E a gente agora viu um projeto de lei semelhante, que é a Lei 614 de 2018, né, do Carlão Signatário lá do PSDB, que prevê ali a cota zero para o tucunaré azul e para o tucunaré amarelo no estado de São Paulo. E logo em seguida você fez um comentário, né, no seu Facebook que você questionou alguns pontos. Exato. E eu vinha questionando alguns pontos, até mesmo localmente, e eu falei, quando eu vi o seu post, eu vi muita gente questionando o seu posicionamento e alguns a favor. Falei, não, acho que vale a pena a gente bater um papo para colocar esse assunto em pauta. O último programa que a gente fez do podcast do Caterva foi sobre cota zero no Mato Grosso do Sul. E esse assunto sempre gera discussão. Então eu queria te ouvir, entender o que você, como biólogo e como pescador, como é que você enxerga essa proposta, e não só a proposta, mas o fato da cota zero. Como é que é isso? Bom, Zeca, eu fiquei muito preocupado com essa proposta de lei, né, com a 614 de 2018 do Estado de São Paulo. A gente já teve algumas propostas semelhantes ano passado no estado do Paraná, né? Teve uma lei muito parecida também, de cota zero dos tucunarés lá no estado do Paraná. Em Minas a gente teve também, né? E assim, as propostas de cota zero, elas sempre vão gerar muita polêmica, né? E é para isso que a gente tem hoje as discussões para saber quais são os melhores caminhos que a gente tem que tomar. Isso que me preocupa, né? Eu continuo tendo a minha posição contrária justamente por alguns pontos que podem interferir negativamente
nos pontos das questões socioambientais, não é só na questão ambiental. Na questão social também isso pode trazer muito impacto negativo. E eu falo tudo isso, né? As pessoas falam, com que base você fala isso, né? Muita referência científica, muitos especialistas também. Eu faço parte de alguns grupos de pesquisa, né, de colaboração com pesquisa, então a gente sempre discute a questão de translocação e de introdução de espécies exóticas, né? Então, vou deixar claro aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos pescadores, sou pescador amador esportivo, luto pela vida, só que assim, quando a gente vai fazer uma proposta de lei, como essa, né, como a PL 614, a gente tem que fazer com responsabilidade, né? Na minha carta aberta, eu acredito, não sei se todo mundo leu a PL na íntegra, que é muito importante, faço aqui o convite de novo, está disponível lá no site da Assembleia, e também para ler essa carta aberta, que eu acho que eu deixei bem claro que eu sou a favor da vida, né? Sim. E que a gente realmente tem que discutir como fazer essas propostas de lei, porque a gente jamais deve propor alguma coisa em detrimento ao meio ambiente, né? Então essa é a minha preocupação, para que tenha peixes para todo mundo. Em relação ao esse cota zero no estado de São Paulo, ele é mais controverso ainda, ele gera mais polêmica ainda, porque se trata de uma espécie que não é nativa, são duas espécies, né? O Cycla quelberi e o Cycla piquiti, né, tucunaré amarelo e azul, respectivamente, que são espécies que não são nativas das bacias hidrográficas do estado de São Paulo. Né? Esse é o perigo. A gente tem que discutir, sim, a questão dos ambientes modificados, antropizados, no caso dos represamentos, temos sim, mas sempre com muita responsabilidade. Né? Existe um problema, não é só o tucunaré, que é a espécie exótica desses ambientes modificados, né? Tem diversas espécies, inclusive, de interesse econômico, e que a gente tem que sim discutir na sociedade com cautela, com responsabilidade, escutando todos os atores sociais, os pescadores amadores, as comunidades ribeirinhas tradicionais, os legisladores, os órgãos ambientais, os especialistas. A gente tem que... A minha ideia, né, inicial foi realmente montar essa discussão. Imaginava que seria com mais sabedoria e mais cautela, né? Mas a gente... é normal quando o assunto é polêmico e sempre vai ter alguém que se exalte. Mas assim, o importante é a gente iniciar agora, né? Eu falo sempre, e eu preciso deixar isso ressaltado, né, Zeca? Que nós, como pescadores amadores esportivos, a gente tem que se organizar. Né? A gente tem que se organizar e a gente tem que se basear em coisa séria, em coisa responsável, né? em ciência. Por quê? Porque a pesca esportiva, amadora esportiva, ela tem que ser uma ferramenta de preservação ambiental e não o contrário. Né? Aí a gente tem que se unir, com o restante da sociedade para a gente promover realmente o desenvolvimento sustentável da pesca. Então, quando eu fui contrário a essa propositura, assim, eu não sou o dono da razão, mas eu sou contrário porque muitos pontos ali feriram, inclusive, a Constituição Federal, né? E algumas leis, a gente não pode, a gente tem que o quê? A gente tem que cumprir o que a lei propõe, o que a lei federal constitui, né? Então, vamos, eu acho que esse ponto é um momento muito oportuno, né? Para a gente, sei lá, criar um grupo de trabalho aí, que congregue aí os cientistas, pesquisadores, todos os atores do segmento da pesca amadora, para convergir as ideias para um desenvolvimento sustentável da pesca e para que a pesca realmente seja encarada, seja levada a sério e seja incluída em planos de gestão pública, em planos de manejo, e que nós, pescadores, tenhamos uma representatividade coesa, coerente, que a gente fale sempre a mesma língua, sempre para um bem comum, para a preservação da vida, do meio ambiente e para a preservação do nosso segmento, que é a pesca. Sim, sim.
A gente vê aí recentemente, e vendo alguns comentários, igual você mesmo questionou e colocou aqui, o fato das represas e dos ambientes que foram modificados. Né? O que ali, a gente percebe principalmente aqui, que é uma região que eu vou sempre e acompanho muito de perto, que é a região da Bacia de São Francisco. A gente tem lá, quando eu pesco toda temporada no Rio e sempre, e quase que o ano inteiro na Lagoa, e a gente sabe que no Rio dificilmente se encontra um tucunaré. Você vai lá, você vai achar o dourado, a corimba e os peixes daquele ambiente. E o contrário acontece no lago, ou seja, a própria condição do local fez com que um peixe se mantivesse soberano ali. E aqui no lago o tucunaré acabou que reina sozinho ali naquele ambiente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Zeca, porque assim, a gente não pode se basear em achismo. Realmente, Claro. Por exemplo, realmente o tucunaré, ele é um peixe que ele se adapta melhor a águas lentas. Uhum. Né? Então, só que não é só o tucunaré que é um peixe introduzido, tem demais, bagre africano, tilápia, Exato. um monte de espécie. Então, a gente tem uma paiari e tal. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre os peixes invasores, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como a gente está condicionado, nós pescadores estamos condicionados a discutir a questão do tucunaré, a gente tem que se basear em publicações científicas. Uhum. Né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que aprofundar o conhecimento, a gente sabe que realmente os impactos existem. Sim. E que a gente tem que discutir como a gente vai gerenciar, por exemplo, fazer a gestão desse recurso que é o tucunaré, que é um peixe, no caso das bacias aqui do Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é um peixe que é introduzido, não nativo. Então, vamos escutar os especialistas, vamos escutar os pescadores esportivos, os ribeirinhos que também dependem, inúmeras pousadas. Essa é a minha proposta. Eu acho que não existe uma resposta hoje, Zeca, certo, né? Que não existe uma resposta única sobre o problema. Então, o que eu proponho é discutir. Só para fazer um adendo aqui, né, sobre a PL, assim, eu converso muito eu tenho acesso, né, eu circulo muito bem, graças aí ao bom relacionamento com pesquisadores, com parlamentares. Então, assim, a oportunidade que a gente tem agora é de discutir. A gente quer, assim, as pessoas precisam basear essas leis escutando as pessoas. Por que o pescador amador esportivo quer proteger o tucunaré? Bom, porque ele gera renda, porque ele é um esporte, que ele promove aí o desenvolvimento, mas vamos escutar também os pesquisadores, quais são os impactos que esse peixe pode causar se a gente fizer, se a gente aprovar um projeto desse, né? Só para concluir aqui, Zeca, a proposta, ela protege, qual que é o ponto crítico desse projeto, né, do 614? Sim. O ponto crítico é a proteção do tucunaré em todo o estado de São Paulo. Uhum. E aí muita gente, aí eu falei, poxa, a gente tem que tomar o cuidado, porque o estado de São Paulo não é feito só de represas, né? E as represas, elas são feitas por rios, e muitos desses rios são ambientes naturais que não foram tão impactados ou não foram impactados ainda. Uhum. Além disso, existem inúmeras áreas ambientais preservadas em todo o estado de São Paulo. A gente não pode ter não pode ser limitado de falar que São Paulo virou um caos e só tem represa. Uhum. Então, a questão é, imagina eu proteger um peixe que não é nativo e esse peixe cai em local que não foi afetado ainda. A gente teve um problema parecido com esse aqui em Minas. A gente tem a região do Vale do Rio Doce ali, que tem o Parque Nacional do Rio Doce, que são mais de 30 lagoas naturais, e que várias dessas lagoas, se eu não me engano todas, não tem conexão com nenhum rio. E algumas delas tiveram a introdução do tucunaré. E um amigo meu, que coincidentemente é amigo meu já há vários anos, ele é biólogo e fez uma pesquisa lá nos lagos, e ele viu que nos lagos onde o tucunaré existe, realmente várias espécies nativas deixaram de existir.
Zeca, olha isso, ó, não sou eu que estou falando, você que apontou isso, foi uma observação do especialista. Esse é o meu grande temor, a coisa que me aflige demais, né? Eu proponho proteger uma espécie que não é nativa, e esse peixe, o tucunaré, a gente sabe, predador voraz, né? Por isso que a gente gosta de pescar ele com isca de superfície. Mas imagina um peixe desse cair em um ambiente natural, por exemplo, os rios costeiros, né, que são os verdadeiros berçários aí, da região costeira e litorânea. Imagina um tucunaré, o estrago que ele pode fazer, só como exemplo. Né? Então, por isso que a gente não pode, quando a gente lê essa PL 614, a gente fica geralmente direcionado, nós pescadores, a só observar o ambiente represa. A gente não pode ficar limitado a isso. A gente tem que entender que o estado de São Paulo é um estado gigantesco, que existem diversas áreas ainda preservadas, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem aí inúmeras unidades de conservação de proteção integral que incluem áreas realmente preservadas. Então não vamos nos limitar a pensar que o estado de São Paulo é uma represa gigante, né? Ou são várias represas. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Vamos discutir apenas represa? Vamos discutir apenas ambientes antropizados, então, ou modificados pelo homem. Não podemos generalizar a proteção do tucunaré em todo o estado. Por quê? Porque realmente existem essas áreas preservadas, naturais, que não apresentam nenhuma espécie exótica. Interessante esse ponto. Então, esse é o ponto mais importante. Não generalizar a proteção do tucunaré para todo o estado, né? A gente sabe, eu dei essa volta toda, mas é para que as pessoas entendam que existem, em São Paulo, existe muita área ainda preservada. Né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E tudo isso que eu estou falando, Zeca, tudo isso é baseado em estudo, em publicação científica aí nos maiores periódicos, nos maiores jornais, revistas, de publicação científica do mundo. Até fico à disposição, aí depois no final posso passar meu contato. Tudo isso que eu propus na carta, tá? No meu ponto de vista, o meu posicionamento, ele é baseado, tudo isso, em publicações científicas e também por orientação, por trocar ideia com bastante gente do ramo, aí, especialista, não só por apaixonados pelo meio ambiente. Então a gente não é baseado em achismo. Para finalizar, é importante a gente discutir sim a questão dos represamentos, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, mas com responsabilidade, né? Esse é o ponto crítico. Não sou contra a pesca, você sabe disso, vivo da pesca, né? Com muito orgulho vivo da pesca, sou a favor da vida, mas vamos vamos propor medidas, né? Propor leis com responsabilidade, com conhecimento, e tá todo mundo aí. Eu acho que é a hora de a gente se unir, se juntar, trocar ideias, discutir para convergir para o melhor ponto. Legal. Assim, a gente participou aqui algumas vezes de algumas reuniões até com o IBAMA e para falar da represa de Três Marias especificamente. E aqui já há alguns anos o IEF, quando edita a portaria de defesa, ele já limita a captura do tucunaré em 3 quilos e 1 exemplar para o período de defesa. Qual que é a justificativa do IEF para que isso aconteça? E isso era um questionamento muito forte com relação à colônia de pescadores aqui da região, que é consideravelmente forte. E eles eram exatamente contrários a isso, porque era o único peixe que eles conseguiam pescar, poderiam pescar no defeso, né? E o IEF foi muito feliz, na minha opinião, na resposta, dizendo que, como eles pescam em geral com equipamento não seletivo, é muito perigoso que ele consiga liberar só o tucunaré, sendo que a rede não consegue selecionar só o tucunaré. Ela vai acabar pegando o nativo também. Então, na preocupação de preservar o nativo, eles estão também limitando a captura do tucunaré a equipamentos de linha, vara, linhada de mão e tal, e não equipamento de pesca predatória. E
a 3 quilos e um exemplar. Então, assim, eu comecei a enxergar isso como uma possibilidade, mas a gente, como pescador, às vezes fica querendo que feche tudo, né? Não, Exatamente. Zé, desculpa te interromper, Pode né? falar. Mas isso que você falou é extremamente fundamental, Zeca. A gente jamais, a gente ama pesca amadora esportiva, a gente quer que o segmento se desenvolva, a gente tem paixão por isso, mas na hora de propor a regulamentação, a gente não pode ser egoísta. Esse ponto que você tocou é chave. A gente, quando pensar numa gestão de um recurso, a gente tem que pensar qual o impacto que isso vai ter na sociedade como um todo. Não é só no dono de pousada, não é só no pescador amador esportivo, ele vai ter um impacto aonde mais? No meio ambiente. Ele vai ter um impacto nesse ribeirinho que ele depende do peixe para sobreviver, da subsistência dele, o peixe. Então a gente tem que levar em conta todos os atores sociais que estão em volta do recurso. Isso que você falou é fundamental, Zeca. Por quê? Porque a gente tem que escutar todo mundo e a gente tem que pensar em todo mundo e tem que propor alternativas. Isso que o pessoal aí fez foi propor uma alternativa. Não sei se foi a mais correta, né? Não li, não vi o estudo a fundo, mas são alternativas que a gente tem que realmente pensar, a gente tem que realmente propor alternativas. Né? Quando eu falei que eu tenho que deixar claro aqui, Zeca, desculpa, que eu fui contra justamente por falhas na proposta. Né? Isso ficou bem claro na carta. Eu não sei se todo mundo leu a carta, porque assim, a impressão que eu tive é que nem foi todo mundo que leu. Né? Mas é importante que leia, né? É importante que leia e é importante que a gente discuta. Sim, claro, sem dúvida. Assim, eu acho que com coerência, com respeito, né? Só assim a gente vai conseguir levar a pesca amadora esportiva para frente. Mas esse ponto que você tocou é chave, né? Qual a melhor maneira de se gerenciar um recurso? A gente vai pensar em toda a cadeia que está em volta desse recurso, pescador amador, esportivo, a cadeia do turismo, os pescadores de subsistência, né, as comunidades tradicionais, o meio ambiente, né, a flora e a fauna que estão em volta. Então, a gente não pode ser, é até meio agressivo isso, mas a gente não pode ser egoísta na hora de pensar numa proposta dessa. Né? E é uma coisa que é importante nem para um lado nem para o outro, nem só para a pesca, nem só para o ambiente. A gente tem que ser, né, pesar dos dois lados, porque a gente sabe que tem gente que depende daquele ambiente, depende daquele peixe ou daquela espécie, daquela situação. Então, é importante. Exatamente. Eu acho que a gente tem que pensar sempre num bem comum. Né? Ela vai beneficiar todo mundo e todo mundo que está em volta. Né? Tem a questão dos nativos, que sim, peixes nativos a gente tem que preservar, porque a gente vê que cada vez mais a gente está perdendo eles para falta de preservação dos ambientes que eles vivem, pela pesca predatória. Ainda tem a poluição que não é pequena, também então, atrapalha. É isso, assim, então a gente fala assim, quem que realmente está acabando com os peixes? São inúmeros fatores, né? A gente pode falar aí a perda de ambiente, poluição, pesca predatória, né? Então, não é um fator só. Sim, né? São muitos fatores. É um sistema, né? Exatamente, Zé. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter, né? De quando a gente for pensar com a mente aberta. Né? Essa é a minha preocupação. A gente teve aqui, inclusive o fato da negação do projeto de lei aqui não ter ido adiante foi muito em condição primeiro que o pescador profissional se reuniu, e eles são mais organizados que os amadores esportivos, historicamente mais organizados, e foram questionar justamente o fato de que, não, essa PL aqui está falando só da pesca esportiva e amadora, mas não demora eles virem aqui meter a mão no nosso negócio, porque ninguém veio conversar com a gente. Então, é muito importante você falar isso, para que as pessoas que vão ouvir a gente, que estão ouvindo, elas tenham essa noção que nós não somos únicos usuários, né, do recurso. A gente tem que sim discutir. Em relação a outro ponto muito importante que você falou é a organização. Né? Por que historicamente, lógico, existe essa pesca de subsistência há muito mais tempo do que o nosso segmento, que é a pesca
mas a gente tem o potencial e a capacidade de nos organizarmos também. Mas vamos fazer isso com inteligência, né? Olha que maravilha, hoje eu fiquei, depois que eu li todos aqueles comentários, assim, eu procurei colher bons frutos e refletir sobre o assunto. A conclusão que eu cheguei é que realmente a gente precisa se unir mais, né? Entender o problema, né? E discutir com responsabilidade mesmo, né? Para propor aí. E é importante a gente ter o olhar de todos os lados. A gente tem, eu vi isso acontecer principalmente aqui em 2005, foi a minha primeira pescaria no Lago de Três Marias. E quando eu cheguei lá, a gente estava indo embora do hotel, e aí o hotel náutico, e a atendente falou assim: ué, mas vocês não estão levando peixe? Eu falei: não, o peixe está todo aí na lagoa, a gente só está levando as fotos. Aí ela: não, mas tem que levar porque o tucunaré aqui é praga. Isso foi um conceito disseminado pela Codevasf, que cuida ali da região do São Francisco, de que o tucunaré é praga e deve ser dizimado. E aí várias pessoas ligadas até ao turismo, da pesca e hotelaria, continuam repetindo isso até hoje. Mas é exatamente isso que eu falei, que a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque exatamente. A gente tem que ouvir os dois lados, porque você tem o pescador que vai ali e deixa o seu dinheiro na região, e você tem o cara que está ali sobrevivendo daquele peixe. Então, acho que a importância do diálogo, e foi até um dos motivos de eu ter te convidado, eu acho que a gente tem que discutir mais esse assunto e colocar ele mais em prática, até porque a gente tem que ouvir esses lados com toda certeza. E politicamente, a comunidade de pesca profissional, principalmente no Lago de Três Marias, ele é muito forte. Eu acho que todo o Brasil ela é muito mais organizado que nós, pescadores amadores. Sim, né? e a gente está falando do sustento dessas pessoas. Né? A gente sabe que tem uma série de problemas nesse sentido, tem carteira que não é válida, tem cara que não pesca e recebe. Bom, isso são outros problemas. Sim. Né? Exato. Isso deve ser discutido, mas eu acho que no âmbito de preservação cota zero e tal, isso é um outro problema. E a história é como é que a gente vai fazer para sentar com essas pessoas para chegar num modelo que seja adequado para todo mundo. Porque no final da história vai acabar tendo peixe para todos. Né? Esse é o ponto-chave, Zeca. A gente tem que ser inteligente, propor medidas, né, que sempre vão visar o quê? Vão visar o bem de todos, né, a preservação do meio ambiente, e que se a gente fizer isso com inteligência, vai ter para todo mundo. Né? Esse é o ponto-chave. Todos os pontos que você pontuou aqui, colocou, são muito coerentes, muito inteligentes. E é isso que a gente tem que discutir. Eu acho que o momento é oportuno, a gente só precisa se organizar, não tomar decisões unilaterais, isso é sempre radicais e unilaterais, que isso é sempre muito perigoso, sempre alguém vai ficar de fora, e não é isso que eu vejo a pesca amadora esportiva fazendo. Eu vejo a pesca esportiva amadora sendo uma ferramenta de gestão pública, sempre em benefício do meio ambiente e de todo mundo. Né? Então, o momento é muito oportuno, Zeca. Eu acho que, cara, tudo que você falou aí tem tudo a ver, tem que ser discutido. Não quero aqui, Zeca, impor regra alguma, eu quero fazer com que as pessoas reflitam sobre o assunto. Eu acho que isso é um marco, né? Um marco para a gente se organizar, para a gente trocar ideias, para a gente se organizar, né? Para a gente poder começar a discutir de maneira organizada a questão da pesca amadora, não só em ambiente natural, como também nesses ambientes modificados. Então a gente tem que discutir sim a gestão da pesca amadora. Ótimo. Laura, eu vou te liberar porque você já está deve estar atrasado. Quiser, a gente tem aqui, a gente pode ir seguindo aqui, Zeca, se quiser falar mais alguma coisa. Eu queria só pontuar algumas coisas, mas adoraria, por favor. Vamos lá, né? Então, eu acho que o momento é esse, Zeca. Eu fico à disposição, tá? Para receber aí
dúvidas, para trocar ideias. Tudo que eu repetindo aqui, tudo que eu falei é baseado, não é em achismo, né? São em artigos oficiais, em artigos científicos, em trocar muita ideia com gente, com pesquisadores assim, da melhor qualidade e que inclusive são pescadores amadores esportivos, tá? Uhum. Eles querem, assim, uma coisa legal que a gente vem discutindo, que é uma falha também, a gente já identificou que é uma falha, essa falta de comunicação entre a pesquisa e a ciência e a sociedade, né? Uhum. É uma lacuna que se tem, né? Eu vi isso nas discussões, assim, um conflito entre pesquisador e pescador. E por que isso existe, Zeca? Porque existe essa falta de comunicação. Uhum. Né? Então isso a gente tem que melhorar essa comunicação. Esses artigos científicos, eles têm que ser publicados em português, por exemplo, para todo mundo ter acesso. Né? Então, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Que uma proposta de lei ela não é bem elaborada ou ela não aborda alguns pontos críticos, porque ela não foi baseada numa pesquisa científica, né? Porque o tal propositor não teve acesso. Então a gente tem que eliminar essa lacuna e nos unirmos e nos aproximarmos. Né? Então, é um ponto que eu tinha que falar aqui, né? Uhum. Que o pessoal da pesquisa, da ciência, eles querem o bem da pesca amadora e esportiva. A maioria que eu conheço que é da área, né, da ictiologia, eles são pescadores, amam a pesca amadora e esportiva, amam o meio ambiente e trabalham muito na preservação da vida. Né? Esses caras, eles querem ajudar a gente a propor coisa bacana. Então, o ponto. A gente tem que se unir, se organizar. Isso que você falou é fundamental, Zeca. A partir do momento que a gente se une e que a gente troca ideia e a gente vai pensar no bem comum, a pesca amadora realmente vai ser responsável, vai ter posição firme e correta, né? E ela vai sim ser uma ferramenta da gestão de políticas públicas, né? E do desenvolvimento sustentável. E a gente tem aí alguns exemplos, a gente tem uma lei, né, que o Lester até foi um dos criadores dela, eu conversei com ele no último podcast, que proíbe o transporte de peixe, e é uma lei municipal, que foi a única forma que ele encontrou de resolver o problema, foi aplicando essa lei nos municípios no entorno dos lagos. Então você tem Embarcação, você tem Tupaciguara, na verdade, que está em Minas, que já Nova Ponte, que já tem essa lei, e ele enxerga nesse processo um caminho. Eu fiz uma sugestão uma vez num dos podcasts, e eu queria ouvir sua opinião. A gente paga a nossa licença lá de R$60 de pesca embarcada para o IBAMA, acho que agora mudou, tem um site novo, e eu sugeri uma vez de se criar, como a gente já teve uma iniciativa do governo brasileiro de reconhecer como pescador esportivo e pescador amador, isso é uma discussão que a gente vem lá de 2006, quando teve o evento, o congresso, o encontro lá em Brasília. E eu sugeri uma coisa que eu acho que eu queria ouvir a sua opinião, que ajudaria, eu acho que no processo, sem ter que fazer grandes mudanças em legislação, que é o seguinte: a gente paga R$60 para pesca embarcada. Então, se eu quiser chegar lá e matar todos os peixes que eu pescar, beleza, eu trago para casa. Não tem nada que me proíba de fazer isso, porque é uma espécie que não é nativa e tal. Então, beleza. Se eu falo o seguinte: olha, se você quer fazer a sua carteira de pesca esportiva, automaticamente você vai ter que se abdicar do direito de transportar o peixe. Para isso, você paga lá R$30. O pescador esportivo consequentemente vai preferir essa, já que ele realmente não traz o peixe, que é o caso meu e dos meus amigos, a maioria. E aquele cara pescador amador, que eventualmente traz um ou outro, falou assim: cara, eu prefiro deixar de gastar meus R$60 aqui e gastar meus 30. Eu não sei se essa seria uma boa proposta, mas eu enxergo que seria uma forma de começar uma discussão. Exatamente. Eu acho que isso que você falou iniciar propostas, né, alternativas é fundamental. Né? Isso, se você for levar... Está me escutando, Zeca? Claro, tô. Então, isso, se você for pensar a fundo, é um processo de discussão e um processo de educação ambiental.
né, que a gente muito fala, Zeca, em falta de fiscalização. Realmente, fiscalização é precária em todo o Brasil. Não existe, sabe, um lugar que você fala, olha, funciona 100%. Então, fiscalização é um negócio precário. Então, antes da fiscalização, tem uma coisa que chama educação ambiental. E isso que você falou faz parte de um processo de educação ambiental, né? Através aí, de uma proposta, por exemplo, de reverter essa taxa e de converter essa taxa diferenciando o pescador amador do esportivo, que é uma subcategoria da pesca amadora, mas eu acho que é possível a gente discutir um caminho assim. Eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que esse tipo de ideia, ela não pode ficar só em mídias sociais gerando polêmica. Eu acho que a gente tem que sim pautar isso e levar adiante, né, nas comissões parlamentares, e discutir com todo mundo, né, com o setor, com o segmento, com a indústria da pesca, né? Quando eu falo indústria, a indústria da pesca esportiva e amadora, né, de equipamentos. A gente tem que escutar o setor do turismo, a gente tem que escutar os órgãos ambientais, os especialistas, a gente tem que escutar todo mundo. E isso que você falou é escutar, é propor uma coisa que fala, olha, e aí, isso aqui, será que funciona? O pescador amador, você acha que isso é viável? O órgão ambiental, você acha que isso é viável? Olha, é uma alternativa. Então, é fundamental que a gente faça isso sim, Zeca. Eu acho que é muito, muito bom, muito bem-vinda essas alternativas, essas propostas, mas a gente tem que discutir sim. Né? Então, cara, é sempre muito válido. Não, ótimo. Essa era a ideia de a gente bater esse papo, de a gente começar esse bate-papo, essa discussão, apesar de ser uma discussão que a gente já vem levando ela há alguns anos, mas acho que agora a gente teve aí iniciativas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo agora, Goiás já teve uma estrutura, só que Goiás tem uma facilidade com o Araguaia, Tocantins está lá dentro do estado. Sim, facilita. Então, e o grande problema, a grande questão, né, aqui das bacias do Sudeste, né, realmente é a questão dos exóticos, né, dos não nativos. Né? Então, e a gente tem que discutir sim o que a gente vai fazer com o recurso, né? Qual que são as melhores alternativas, né, para a gente gerenciar esse recurso para que todo mundo, né, seja beneficiado com a decisão, né, ou não seja prejudicado. Bom, perfeito. Eu estou preocupado com o seu horário aí. Não, que hora a gente tem aqui? Mas não, aqui, ó, estamos 10h30. aqui. Não, estamos bem aqui, Zé. E a gente tem, assim, eu participei aqui, igual eu falei, teve uma reunião uma vez e isso é uma coisa que me preocupa às vezes, principalmente no lado da biologia. O Gabriel, que é um biólogo, que é um dos organizadores da Copa PEN, e trabalha com ictiologia, quando foi convidado a participar de um encontro lá no IBAMA para discutir sobre o que seria feito, como seria feito um modelo de estudo dentro da Lagoa de Três Marias, ele foi convidado. E é interessante, assim, e por isso que a gente está discutindo aqui essa coisa de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e era, assim, alguns biólogos que estavam presentes eram completamente contrários ao tucunaré na lagoa, e não só ele, até, por exemplo, a gente tem, eu não sei se você conhece o Lago de Três Marias, ele é inteiramente tomado por um espinheiro que a gente chama aqui de arranha-gato, e ele não é nativo, e é praticamente impossível e inviável eliminar essa planta desse lago pela extensão que é. Sim, e o tucunaré e os exóticos é a mesma coisa. Exatamente. Imagina eu eliminar o tucunaré do Pantanal, que não é nativo também. Então, exatamente. É isso, Zeca. Esse é o ponto. Ele existe, o problema existe, a gente sabe que causa inúmeros impactos negativos na ictiofauna, né? Não só na ictiofauna, mas no ambiente como um todo. De que maneira a gente vai explorar esse recurso com inteligência?
né? Não é só o fato de eliminar o tucunaré, mas a gente vai propor algum trabalho de repovoamento desses ambientes com peixes nativos, por exemplo, pacu em algumas represas aí de Minas, pacu é nativo, né, da bacia, alguns peixes, pacu, o pintado, o dourado, e aí vai ter algum trabalho. Né? E qual que é a capacidade de sobrevivência desses peixes, principalmente de Piracema, na região de lago, né? Exatamente, né? Então tem que ter o quê? O estudo para isso. E o que a gente vê, não queria entrar nessa questão, mas o que a gente vê cada vez mais hoje em dia são os cortes em recursos em pesquisa, que são as pesquisas que vão nos trazer respostas do que a gente deve ou não deve fazer, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então são as respostas que a gente vai ter. A gente não pode fazer as coisas sem embasamento técnico-científico. Né? Só com o gosto, só com a intenção da pesca, assim, você não pode olhar só para um lado. Exatamente, cara. Olha, era o que eu queria ouvir hoje. Não, a gente tem que discutir com sapiência, Zé. Exato, né? Claro. Não pode. A paixão tem que ser deixada um pouco de lado aqui. Exatamente, cara. É esse tipo de discussão que eu quero ter sempre, sabe? De poder ouvir todos os lados, da gente propor alternativas. E essa é mais uma, né? O que fazer? A hora é agora. Vamos trocar ideia, né? Então, a gente sabe que é praticamente impossível erradicar um invasor como o tucunaré, mas o que a gente pode fazer para não piorar? Para conviver com ele e tirar proveito, né? Não piorar, não incentivar. Outra coisa que é muito importante, porque eu fui contra a proposta, né? Que a gente faz parte desse assunto. Porque a partir do momento que a gente protege, ao mesmo tempo, entre aspas, a gente incentiva que ele seja a introdução. Né? Não tá, isso, claro, não está previsto nessa proposta, mas intrinsecamente abre precedentes para as pessoas soltarem esse peixe que ele vai ser protegido. Sim. Né? E trazer de um lago para outro. Exatamente. Né? A gente está falando em ambientes que ele já existe, foi modificado. O que a gente não pode é ser conivente e incentivar a introdução desse peixe onde ele não está. Né? Então, isso é bem importante. Né? Então, e nesses locais que eles já existem, vamos propor aí essas medidas, como que a gente vai gerenciar esse recurso? Eu posso pegar um para comer? Será que eu posso? Né? Será que eu devo matar todos? Não vai conseguir. Né? Quem que pode pegar esse peixe? E os outros peixes que existiam? A gente sabe quais são os peixes que existiam nessas represas antes de elas serem represadas? Né? Quais são os peixes que existem ainda nesses pequenos rios formadores das represas? Existem pesquisas? Existem. Né? Então, a gente tem que cobrar das gerenciadoras dessas represas, que geralmente são as concessionárias de hidrelétricas, de participar disso também. Eles têm a obrigação, né? Sim, inclusive legal de fazer. Inclusive jurídica, a obrigação de fazer os planos de manejo e recuperação. Exato. Né? Então, vamos exigir também. É isso que a gente precisa, Zeca, conhecer para não falar besteira, não propor coisas equivocadas. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, a chance de a gente errar, ela existe, mas é menor. Né? Com certeza. Não, muito bom, Laurence. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo bate-papo. Foi muito legal. Espero que a gente consiga que esse assunto realmente, esse tipo de discussão, ele aconteça. A gente não pode radicalizar de lado nenhum. Todas as vezes que eu vi a tentativa de radicalização foi pior. Né? A gente polariza a discussão. Polariza a discussão e acaba que as pessoas defendem os seus lados e ninguém cede, e aí a gente não anda para frente. Eu acho que você concluiu com maestria aí o raciocínio de tudo que a gente conversou hoje, Zeca. Cara, foi muito bom, assim, são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de escutar e de falar também, né, para que as pessoas entendam que a gente sempre trabalha para um bem comum, né, para o desenvolvimento
respeitável e responsável da pesca amadora e esportiva, né? Sempre pensando em preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Amanhã a gente não está mais aqui, mas nossos filhos, nossos netos vão estar aqui, vão pescar e eles precisam, né? É um direito deles conhecer a natureza preservada, os nossos peixes, né? Para que todo mundo possa usufruir desse bem comum. Exatamente. Então, cara, brigadão e boa viagem, boa pescaria. Você tá indo para pescar no Araguaia, né? Estou indo para lá para pescar. Zeca, eu não sei se eu posso aqui, mas... À vontade, aqui pode tudo. Muito obrigado. Então eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de esclarecer essa minha posição contrária, né? Ressaltando aqui que esse lance do radicalismo que você falou, que não é bom. Uhum. Então eu sou a favor sim da gente discutir de maneira séria e responsável aí os caminhos da pesca amadora. Cara, muito obrigado mesmo, que eu acho que é o ponto inicial, né, um dos pontos iniciais para a gente começar a discutir realmente quais são os caminhos que a pesca tem que tomar, a pesca amadora. Me coloco aqui à disposição para responder todo tipo de pergunta, pode me mandar lá pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail, pode deixar meu e-mail aqui? Claro, fica à vontade. É laurenceiqueda@gmail.com, tá? Tenho muito material bacana, interessante, para quem quiser, eu envio sem problema nenhum, tá? É PDF, é levinho, mando publicação científica, pareceres de pesquisadores do mundo todo, e fico à disposição, cara, de todo mundo aí para responder, para trocar uma ideia. Ótimo, eu vou até te pedir uma coisa então, o que você puder às vezes me encaminhar no e-mail, eu vou fazer uma postagem sobre o podcast lá no Caterva, e vou deixar disponível para quem quiser baixar, o que você tiver para me mandar, eu já deixo disponível lá. Tá, e aí coloca o seu e-mail também disponível para quem quiser entrar nesse bate-papo, e aí a gente, de repente, mais à frente, a gente volta nesse assunto e troca essa ideia de novo. Com o maior prazer, Zeca. O que a gente quer, acho que eu e você, é que a pesca seja realmente respeitada, levada a sério, né, e seja feita de maneira bacana. Exatamente. Eu vou te enviar, então, eu te mando aqui pelo WhatsApp já. Então, o que a gente... Vou escrever rapidinho aqui. O que a gente conversou hoje, né? Colocando esses pontos e para você poder publicar. Tá ok. Fico à disposição de vocês, de todo mundo que vai nos ouvir, que nos ouviu, né? E vamos lá, eu acho que agora é a hora de a gente trocar essa ideia para a gente propor uma coisa bacana. Ótimo. E depois me conta como é que foi lá no Araguaia, que eu fui lá em 2000 e nunca mais tive a oportunidade de voltar. Preciso voltar. E te faço um convite pra gente pescar qualquer hora dessa aí, a gente precisa. Vamos sim. E agora que quiser vir pescar aqui no São Francisco ou mesmo em Três Marias, está à disposição também. Só falar que o barco está lá, está por conta. Será um prazer, Zeca. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E estou à disposição de vocês. Ótimo, brigadão. Valeu, cara. Cara, um abração. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu gosto desse tipo de conversa, gosto de gente inteligente, de argumentos coerentes, né, e de uma análise bem tranquila sobre todos os pontos. Espero que vocês tenham curtido e compartilhe aí, se você curtiu, compartilha com seus amigos, e distribui esse conteúdo, porque ele é importante para essa discussão, né, e convidar vocês aí a participar lá do Caterva, então caterva.com.br. Entra lá, se cadastra, né, e comenta, fala das suas pescarias, coloca seus relatos lá. E se quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, Fórum Caterva, tanto Instagram, Twitter, Facebook, mas no Instagram a gente é mais ativo. E fica aí à vontade já de fazer o próximo. A gente está programando, como eu falei. Conversei com algumas pessoas essa semana e muito provavelmente a gente vai ter aí uma gravação na semana que vem para continuar esse assunto. Então, espero que vocês tenham curtido e vem mais coisa boa por aí. Valeu e aproveitem um pouquinho da música e até a próxima.